Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Dinoverso e hoje nós iremos falar sobre, quem sabe, um próximo vilão, um próximo antagonista para o Monsterverse num futuro filme, seja ele do Godzilla, do Kong, ou um Devil May Cry 2, né, no caso um Godzilla vs Kong 2. Mas sendo objetivo, vamos falar aqui sobre qual vai ser o próximo grande desafio do Monsterverse, o próximo grande desafio que Godzilla e Kong terão que enfrentar, ou Godzilla ou Kong separadamente, né? Seja um filme separado do Godzilla, Godzilla 3, né? Que seria um sonho absurdo pra mim, uma sequência de Godzilla e King of Monsters, que eu acho que tá precisando. Ou um Kong 2, né? Até mesmo, porque o primeiro filme não foi nada mal. Mas, enfim, vamos falar aqui, ou melhor, eu vou comentar aqui com vocês, né? Vou dar algumas pistas, né? Vou comentar sobre algumas coisas que me vem à cabeça aqui, mas eu quero que vocês comentem aí embaixo quem vocês acham, ou o que vocês acham, que vai ser a próxima ameaça do Monsterverse. Porque até um certo momento, foram usados alguns monstros que a gente não conhecia, como, por exemplo, o Shimu e o Scar. A gente não conhecia esses dois monstros até o Novo Império, né? Assim como outros monstros não são utilizados, por exemplo, da franquia Godzilla, entrando no assunto mais de monstros que já existem, né? Até mesmo como os que já apareceram em The King of Monsters, né? Nem sempre são usados monstros que a gente conhece no Monsterverse. Monstros novos são criados e novos desafios são realizados nos filmes. Com essas novas criaturas, né? Não são, o Monsterverse ele não se prende ao passado dessas criaturas do Kong ou do Godzilla, né? A gente pouco vê, às vezes, um monstro que é referenciado, um monstro antigo, né? Um arquirrival antigo desses dois monstros. A gente fica, pelo menos eu, ficaria muito mais feliz que num próximo filme o oponente, né? O antagonista, o monstro inimigo, ele fosse da franquia Godzilla, né? Um arquirrival do Godzilla, principalmente do Kong, até porque o Kong ele não teve muitos rivais à sua altura. Sempre foram filmes mais de apresentação e de origem da criatura, do monstro, né? Do King Kong. Porém, no Monsterverse, né, tem sido usado muitos monstros que eles são diferentes de tudo que a gente conhece, até para serem mais adaptados talvez ao que os produtores querem apresentar, né? Por exemplo, nesse novo filme do Godzilla, Um Novo Império, a gente viu o Shimu e o Scar, que são criaturas que a gente não conhecia até esse filme, né? Acabei de dizer isso, acabei de repetir, né, a mesma fala, mas que a gente aprendeu a gostar, né? E não seria nada mal se isso acontecesse de novo, de verdade. Eu até gostaria mesmo que isso pudesse acontecer mais vezes. É claro, né? Quando o monstro ele não é um suco da vida, né? Um gorilinha desse tamanho, né? Em imagem, né? Que é maior que o Kong da Ilha da Caveira. Pra vocês terem uma ideia, o Suco é maior que o Kong da Ilha da Caveira. O Kong, quando era jovem, era menor do que o Suco jovem. Imagina o tamanho que o Suco pode ficar se ele voltar a aparecer em um filme novo, né, do Monsterverse, seja do Kong, ou seja do Godzilla, ou seja um filme até separado do Suco, né? Ele pode ficar também do tamanho, tanto quanto ele pode também ficar do tamanho do próprio Scar King, né? Que infelizmente foi derrotado aí na nossa nova sequência de do King of Monsters, não, o Novo Império. Bom, mas voltando ao assunto, eu gostaria muito que obtivéssemos um novo protagonista, uma nova criatura, né, que atuasse junto aos nossos monstros, ao Godzilla, ao Kong, quanto também um novo antagonista, né? E isso que eu digo, um novo antagonista, que ele pusesse mesmo as cartas na mesa, que fosse uma criatura capaz de causar apocalipses, assim como o King Ghidorah fez. O King Ghidorah, pra mim, é o melhor antagonista do Monsterverse. Eu posso estar errado, posso estar com a opinião meio atravessada, pode ser uma opinião até de momento, ou do que eu tive como experiência nesses filmes do Monsterverse, mas o King Ghidorah, ele pra mim é o melhor antagonista, assim como o King of Monsters é pra mim o melhor filme da franquia, ou melhor, do universo do Monsterverse. Não por profundidade, mas por ameaça. É uma criatura que ela mudou toda a natureza do planeta Terra, mudou a hierarquia das criaturas, dos monstros, né? E depois dali que meio que o universo do Monsterverse se expandiu, né? E depois tivemos o Godzilla vs Kong, Godzilla e Kong Novo Império, né? Como tivemos aí nos últimos dias do lançamento do filme. E o que eu quero, até onde que eu quero chegar, né? Por conta disso, eu gosto tanto de King of Monsters, mas muito mais por uma questão de nostalgia, por conta da franquia Godzilla mesmo, por causa dos monstros apresentados. Tinha a Mothra, tinha menções a Anguirus, tinha, por exemplo,
Tinha o próprio Rodan, o Ghidorah mesmo, o Godzilla, muita coisa a ver com Godzilla. Eu lembro que algumas das críticas na época eram por conta do enredo da parte humana, né, das criaturas humanas estarem influenciando muito na qualidade do filme, né, por conta que os filmes de monstro, eles não conseguem trabalhar muito bem atores, né, ou melhor, personagens humanos, né, eles sempre são extremamente escanteados, o roteiro estraga muito, e também porque às vezes não funciona, né, você colocar humanos para protagonizar um papel junto com um monstro que é todo em CGI, né, se eu pudesse gerenciar o cinema de monstros, eu faria um filme assim como eram os clássicos filmes do Godzilla, aqueles galhofas mesmo, enfim, aqueles filmes que não tem muito apreço em ficar desenvolvendo muito personagem humano, por mim que não tivesse personagens humanos, né? Que eu acho que seria muito melhor. Mas não fugindo muito do assunto, né? Já fugindo de novo, mas voltando ao assunto. Um novo antagonista para o Monsterverse, para mim, teria que ser uma grande ameaça a nível King Ghidorah. E como muitos dos fãs aguardam um novo monstro também, antigo, já conhecido, que seria muito mais aproximável também da fandom, eu gostaria muito que fosse um protagonista da franquia Godzilla e que fosse principalmente a Biollante, que é o meu kaiju favorito, talvez seja o seu favorito também, e que é um kaiju icônico, é um dos melhores kaijus, talvez do Monsterverse não, mas da Toho, da franquia Godzilla, e que se encaixaria perfeito no Monsterverse. Inclusive, uma curiosidade que no meio do vídeo nada a ver, lançou recentemente um trailer do Borderlands, que é um jogo de PlayStation 4, se eu não me engano, e que lá inclusive tem um monstro, que eu vi isso no Twitter até mesmo, que ele aparenta ser muito a Biollante. Por quê? Porque ele é uma rosa, ele é meio que uma criatura vegetal gigante, com uma boca enorme, dentiçada, cheia de cipose, que meio que ataca ali os protagonistas e os personagens, e que se parece bastante com a Biollante. E por que eu tô falando isso? Por que eu tô entrando nesse assunto nada a ver? Borderlands está sendo produzido também pela Warner, e eu não sei também se não tem dedo da Legendary nessa produção. E talvez, né, quem sabe, né, o mais otimista dos fãs pode acreditar que dali vai sair a Biollante, né, uma pista para Biollante futuramente. Aliás, em King of Monsters, quando estava sendo lançado o filme, muitos já especulavam que o Methuselah, quando ele aparecia no trailer, ele seria a Biollante. O que me animou bastante também na época, mesmo que a Biollante não tenha aparecido, eu adorei ver o Methuselah, adorei conhecer o Behemoth, adorei conhecer o Scylla. Eu também gosto muito daquele filme por conta disso, por conta da apresentação dos monstros, enriquece muito o universo. Acho que falta muito disso ultimamente nos filmes do Monsterverse. Na verdade, falta filmes do Monsterverse, né? Falta uma diversidade maior do que um filme que acabou de ser sequência de um filme que acabou de ser lançado, né? Eu tô me referindo mais... estou querendo me referir a Godzilla vs Kong, né? Que recentemente lançou em 2021, já tá tendo uma sequência do próprio filme que foi lançado, agora com os dois monstros, mas enfim, né? Tudo por conta do dinheiro, né? Dá muito retorno, né? Godzilla e Kong juntos dá muito retorno, né? Se os dois separados já davam retorno, né? Imagina os dois juntos. Mas, retrocedendo ao ponto, a Biollante pra mim seria um oponente digno de ser um próximo antagonista desse universo de monstros do Monsterverse. Meu cachorro tá latindo de fundo, espero que vocês não estejam muito incomodados, ele está latindo bastante, daqui a pouco eu vou ter que colocar ele no lugarzinho dele, sem violência, galera, pelo amor de Deus. Vou ter que falar com ele, mas enfim.